João Leim, a todos nossos queridos ouvintes da Rádio FM Só Louvor. Estamos aqui trazendo para vocês mais uma mensagem, com certeza, que vai aumentar o seu conhecimento no livro do Ranoldi Galuti e em alguns dos demais livros também, né? Afinal de contas, o nosso objetivo é trazer para vocês a Emetiul, tá? Estamos agradecendo a você pelo carinho da sua audiência e convidá-los para que continuem ouvindo a Rádio FM Só Louvor. Essa rádio é incumbida de trazer a Emetiul para todas as pessoas. E eu digo para vocês, vamos ter cuidado como filtrar os conteúdos que estão sendo, de certa forma, aplicados através da rádio, tá? Tem coisas boas, mas tem muitas coisas também que não condizem com o essencial da verdadeira Emetiul, quer dizer, da verdadeira verdade. É porque tem muitos costumes de igreja sendo ainda pregoados, né? Muitos carismas que ainda estão, de certa forma, embriagados com as mensagens chamadas evangélicas, tá? Quando se fala dessa forma, evangélica já é uma palavra paganizada, né? Eva é caída e angélico também é caído, né? Anjo, Evan de Ava e Gélica de anjos. Todos dois são caídos. Então, cada pregador deve ter a consciência de entender que Yahushua não manda ninguém para o campo sem o conteúdo essencial, tá, para o ensinamento. Primeiro ele preparou os discípulos e depois ordenou-os, dizendo: ide agora por todo o mundo, falai das boas novas de salvação, né, todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os Yaumiul, quer dizer, todos os dias no popular, até a consumação do século. Não somos perfeitos, eu creio nisso, mas eu digo, caríssimos pregadores, por favor que eu estou pedindo, tá? Não estou aborrecendo a nenhum quando eu digo assim. Eu também não sou um perito no hebraico paleo-arcaico, mas por favor, primeiro, se organize, procure pelo menos falar o mínimo e o máximo do que você sabe que aprende do paleo-arcaico. Cuidado com tua boca, porque quando você vai expressar o aramaico, pensando que é o paleo-arcaico, você não está agradando a Yahushua não, tá? Então, é só um aviso que eu estou dando. Faça você mesmo um exame de consciência. Vamos colocando as palavras aí, vamos estudando, vamos conferindo uns com os outros, sem aborrecimento, porque é necessário assim se fazer. Afinal de contas, Yahushua está limpando agora a nossa eira, como disse Yahu Hanan, né? Aquele que botaram o nome dele de João Batista. Você sabia que o nome de João Batista é uma barca furada? Pois é. Quando canonizaram, você sabe o que é o canone, né? Quando canonizaram, Yahu Hanan é o nome desse profeta. Ele é o precursor de Yahushua. Então eles canonizaram ele, né? Depois que Herodes decapitou ele, no futuro vem um papa e canoniza ele com esse nome de João Batista. Por quê? Pelo fato dele ser o precursor de Yahushua, ele foi digamos assim, o primeiro a fazer as imersões, porque assim ele foi instruído por Urura de Yahu. Muitas pessoas não sabem disso. Quando eles canonizaram ele, botaram o nome de Batista, João, né? Veja a diferença que tem de Yahu Hanan. Olha o nome, Yahu Hanan não é Yahanan, tá? Hanan é o nome dele. Antes do nome dele vem o nome de Yahu, tá? Presta atenção, vocês que estão procurando. Eu estou falando assim porque eu já estudei com professores de hebraico paleo-arcaico, e não com esses que estão estudando o aramaico e colocando nomes que não são os nomes verdadeiros, tá? Yau, por exemplo, é uma, digamos assim, se as pessoas conhecessem como é a fonética do Y a U, eles saberiam que no final desse Yau tem o Ru, tá?
e não pode ser dispensada. É uma fonética que não estaciona. Ialro, tá? Se você pegar o leão, aí na internet você acha aí, no Google você acha o leão chamando o nome verdadeiro de Ialro. Ele fala Ialro e depois ele fala a sigla Ul, tá vendo? Não é a sigla El, é a Ul, que é de Ulrim, tá? Então eu estou passando isso aqui para vocês que chamam o nome com Iá. Não é não, gente. Tem uma fonética aí, ela não estaciona. É claro que Ialro diz que os deles saberiam o nome dele. Ele capacita cada um dos dele para saber o nome verdadeiro dele. E aí eu estou falando aqui para você nos últimos Ialro Miul, quer dizer, nos últimos dias, você não se pegar invocando o nome de Ialro disfarçado, né? É isso aí que eu quero dizer para vocês. Então tem que haver um conhecimento, um zelo, um carinho por esse nome, porque ele é digno, viu? Não se pode pegar ele e ir colocando de qualquer forma aí, não, como Jesus. O Jesus é colocado na fachada de açougue, na fachada de puteiro, em tudo quanto é lugar eles botam. Bom Jesus, farmácias, Bom Jesus, supermercado Bom Jesus, quer dizer, mercenários. Não. O nome de Ialro, por favor, ele é puro, merece, é digno desse respeito. Então, devemos ter sim o cuidado para pronunciar o nome, não só o nome de Ialro, mas procurar ir aprendendo e tirando os nomes de blasfêmia da boca, porque não é brincadeira não. Apocalipse 13:5 está escrito que a besta, né, ela recebeu uma boca, e essa boca é um sistema que profere arrogância e blasfêmia. A gente já falou muito desse sistema, como ele veio, né, quem ele deixou para trás, né, ele deixou os jesuítas. Quando apareceu o catolicismo, os jesuítas ficaram para trás, sendo que ficou como uma pequena religião católica que só aparece aos poucos. Ela apareceu com João Paulo II, que era um jesuíta, e agora veio com o Chicão, né? Talvez o Papa do fim. E assim consecutivamente, os nomes de blasfêmia, os nomes canonizados, foram colocados aí para nos atrapalhar na nossa comunhão com Yahushua, tá bom? Então, queridos, eu quero trazer um assunto aqui. Em cada cabeçalho de mensagem eu vou colocar sempre uma advertência referente ao nome. Mas o assunto que eu quero colocar aqui é Reinhold Galuti, Apocalipse capítulo 16 e versículo 13 e 14. As pessoas não têm a mínima ideia que esse capítulo, tá, esse versículo 13, ele se expande de uma forma, ele identifica coisas que as pessoas não têm a mínima ideia, tá? E aí muitas vezes as pessoas vão lá e passam por cima, lendo de carreirinha, e acha que está tudo bem, mas não é assim. Nós vamos aqui procurar dar nesses 30 minutos de mensagem. Eu quero trazer para vocês exatamente o conhecimento que me foi passado pelo Rura do Altíssimo referente a esse versículo, tá? Quando se fala de espíritas, católicos e protestantes, com certeza temos a certeza de que há uma separação entre os três. Isso na atualidade, na realidade, quem é espírita não é católico. Quem é católico não é espírita. Quem é protestante não é católico, não é espírita e não quer ser católico, porque já vem de lá. Por que já vem de lá? É porque espiritismo e catolicismo, eles são bem unificados, os dois. Digamos assim, de forma que o espiritismo, ele usa os artefatos do catolicismo, tá? Os espíritas, eles adoram as imagens de escultura, declaradamente sem arrodeio. Eles usam mesmo o santuário, o oratório, né? Aquele caixão que eles enchem de imagem, para se devotarem a elas ali de joelho, com rosário e tudo. Isso é fato. E os católicos fazem isso aí já de boa fé.
Os protestantes, disfarçadamente, como é na Igreja Adventista, ele tem suas imagens. Um pouco diferente, mas tem. A Igreja Adventista, num tal de museu da Igreja Adventista lá em Silver Spring, está cheio de imagem. Certo que lá elas são de bronze, né? Caras também, foram feitas a preço de $80 cada uma. O nome do escultor é Vitoriza. Esse homem foi instruído para dar aula aos adventistas, que não tinha problema não usar a imagem de escultura não, porque lá na tampa da arca tinha 2 querubins. Olha, é engraçado, mas isso aí tudo é fantasia. Porque Yahweh não se contradiz, tá? E o mandamento é bem claro: não faças para ti, não adore, não preste culto, né? Nem a imagem, nem a semelhança, segundo o mandamento. Então, quem colocou aqueles querubins lá na tampa da arca vai pagar o preço, porque simplesmente ele desobedeceu um pedido de Yahweh. Então, queridos, para nós discernirmos esses 3 espíritos, lá diz assim, os 3 espíritos, Apocalipse 16:13, fala desses 3 espíritos. E aqui há a necessidade de nós hoje, tá? Nós não temos mais tempo para brincar de ser crente, nós não temos mais tempo para brincar de ser religioso, tá? O tempo que nós temos agora é de aprender, colocar em prática e ter uma comunhão íntima com Yahushua HaMashiach e com seu Ruach Urim, tá? Exatamente, Ruach é vida, tá? É a mesma palavra Rai no hebraico paleo-arcaico. Então, eu quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo que Apocalipse 16:13, o primeiro significado ali é discernir os 3 sistemas, 3 bocas. Boca em profecia, já fique sabendo que é sistema. Então inicia-se assim: vi sair da boca do dragão. Agora, dragão em profecia, gente, eu quero dizer para vocês, não tem nada a ver com o que muitas pessoas estão fazendo discernimento aí não, viu? Dragão é um símbolo ecológico. Aí você vai dizer assim, aonde foi que nasceu o dragão? Olha, eu sinto muito em dizê-los, mas o dragão é mitológico, ele não tem origem. Agora, o pior de tudo é que muitas pessoas formalizaram como seria um dragão. Mas o dragão, na origem que nós temos, ele simboliza exatamente 4 elementos. Quais são eles? O primeiro símbolo do dragão é exatamente o espiritismo, tá? Os espíritas, eles são exatamente, pela palavra, são chamados de dragões. Muita gente chama dragonianos, eles não sabem nem o que estão falando. Quando eles estão falando dragonianos, eles estão falando dos espíritas, tá? Esse poder espírita, ele predominou com o Império Romano. Muita gente se equivoca pensando que no tempo dos imperadores era catolicismo, só pelo fato de dizer que é romano. Não, nada a ver. Era espiritismo sanguinário, tá? A boca que predominava no tempo do Império era a boca do dragão, espiritismo, tá? Aí vem um outro símbolo do espiritismo, é a Ásia Menor. Digamos agora o dragão como animal. Na bandeira ecológica da Ásia Menor, nós temos um dragão. E agora, quem fez aquele dragão? Ele é diversificado. Tem ele em forma de uma serpente, com asa, etc, etc. Aí vem o dragão imperial, o grande dragão vermelho que a Bíblia fala. Mas por que vermelho? É só você olhar para a roupa dos soldados imperiais. A roupa de Roma, tudo vermelha, tá bom? Esse é o famoso dragão vermelho que perseguiu a mulher. Muita gente não tem a mínima ideia disso. Quando prega, fala aí desarrotado aí no mundo, mas não tem noção do que está falando. E o dragão original, pior de todos, é o grande Satanás, tá? Então, ali quando fala, vi sair da boca do dragão, você vê que tem uma sequência de coisas que é preciso ser divulgadas. E quando você estiver falando de dragão, você precisa saber em que posição, em que sentido, espírita,
simbólico, o simbolismo da Ásia Menor, ou o dragão imperial, que é a cor vermelha, ou o próprio Ra-Satã, que é Satanás. Então, quem vai pregar referente a esses assuntos aqui, vi sair da boca do dragão. Estávamos falando ali de quê? Do espiritismo. Tá? Os espíritas são considerados como dragonianos. A doutrina do dragão. Vocês sabem o que é que se conduz lá dentro. Então, vem agora o segundo espírito. Vi sair da boca da besta. Aqui nós temos que aprender também entender que essa besta que está sendo citada aqui profeticamente, besta traz a imagem de um animal, a gente olha logo, e lá no Arnaud Gallup está apresentando essa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Tudo isso tem esclarecimento, e essa besta, ela é exatamente representante do catolicismo. Então, aquela boca que nós estamos vendo ali é o sistema católico, a segunda boca, tá bom? Mas ela tem a sua liturgia. Ela é exatamente, quando diz a besta, você está falando de poder, de governo, tá? Então, os 10 chifres, você está falando de 10 nações, que teve no tempo do Império e tem agora também no tempo dos maçons e agora no tempo do fim. Então, quando se fala de chifre, também é poder. Tá? Então essa besta, ela tem diversas explicações dentro do Apocalipse. Se eu não explicar tudo agora, mas na continuação a gente faz outro áudio, vídeo e mostra como se discerne a questão da besta. Mas eu digo para vocês que a função aqui é apresentar os poderes, tá? Chifre é poder, besta é poder, agora a diversificação, tá? Tem o chifre como poder submisso, tá? Tem que entender tudo isso, não é brincadeira não. Então o que está falando ali é de um poder, por exemplo, a ONU, os 10 chifres. O Trump que vai vir aí é um chifre, que ele é submisso ao Papa. E o Papa vai vir nas costelas do Trump, que ele não quer se apresentar como governo mundial, mas ele é o governo mundial da nova ordem mundial. É ele que vai comandar tudo. Então veja bem que aí nós estamos apresentando o quê? 1, 2, 3 poderes. Ainda tem um poder submisso, que são os reis das nações. Cada presidente de uma nação, ele é dado como um rei. A coroa dele é uma pequena tiara. Tiara é aquele negócio que a mulher bota na cabeça para prender o cabelo. Então, essa é uma coroa submissa, tá? Aí nós temos os governos submissos ao Trump e o Trump submisso ao Papa. A ONU é um comando dos Estados Unidos, quer dizer, e agora você vai saber que esse governo dos Estados Unidos, ele passou exatamente 94 anos na mão da maçonaria. Mas houve um racha entre maçonaria e catolicismo, porque quando o Papa pediu poder em 2000, o Clinton não deu. E aí o Papa se levantou com tudo. Quem pediu o poder lá foi João Paulo II, mas João Paulo II morreu, já estava cansado, velho. Veio o Bento XVI, não deu conta, aí trouxeram o Chicão, e o Chicão conseguiu. Trouxe um camarada batedor de prego, chamado Donald Trump. E esse cara é um governo que está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. E vi surgir da terra outra besta, veja bem a palavra, outra besta. E essa besta tem 2 chifres, quer dizer, a união do governo dos Estados Unidos com o governo da Europa, que é o Papa. Veja bem que o negócio é traçado. E essas 2 bestas, elas vão fazer realmente um estandarte no mundo. No momento que elas assumir toda essa nova ordem mundial que está vendo aí, muita gente vai se maravilhar. Então eu estou apresentando para vocês aqui o sistema católico, que está se dividindo com a maçonaria está caindo, a briga que vocês estão vendo aí com esses poderes, é exatamente, a maçonaria não quer entregar o osso, mas não tem jeito, ela foi vencida, porque as 2 bestas, Papa e Trump, usaram a tecnologia, derrubaram o Tratado de Latrão, arrebentaram com a maçonaria
e está vindo aí, eles querendo ou não. Eles podem fazer o que quiserem. Já deram facada em Bolsonaro, já atiraram no Donald Trump. Tudo isso é uma tentativa de não entregar o poder. Deu para entender? Maçonaria não quer sair do poder, mas não tem jeito. Está rachado com o catolicismo. É uma história que eu preciso contar para todos vocês. Isso aqui é profético, tá? Então, vi sair da boca da besta, já falamos aqui. O terceiro espírito é vi sair da boca do falso profeta. E aí, quem é o falso profeta? Agora nós vamos falar aqui de um sistema chamado protestantismo. Todos esperam que esse protestantismo seja aquele que Yahushua, o nosso Yahushua, fundamentou lá em Yahushua Oleim, com 12 discípulos, e depois ordenou eles. É isso aqui que todos esperam que seja o que nós estamos vivendo na atualidade. Que pena. O profeta Yahushua, Isaías capítulo 4, versículo 1, ele cita lá a seguinte narrativa. E ele viu uma mulher, ou seja, naquele Yaurmiul, naquele dia do popular, 7 mulheres vão dizer, nós próprias nos sustentaremos do nosso pão, nos vestiremos das nossas próprias vestes, né? E nós não queremos a tua doutrina, nós queremos apenas o teu nome. Tira-nos o opróbrio, quer dizer, a honra. Opróbrio é honra. Quem foi que falou isso? Exatamente. O grupo que Yahushua criou, ele cai por 7 vezes. Ele cai, assim como caiu os sacerdotes lá em Yahushua Oleim, para seguir a César, assim também o grupo que Yahushua criou cai por 7 vezes. É isso que o profeta Yahushua está falando ali. Mulher em profecia não é igreja. Mulher em profecia é exatamente o grupo dos 12. Apocalipse 12:1, prova isso para nós. Então, cada vez que caiu, que o grupo dos 12 caiu, deixou uma pequena ramificação e ficou uma pequena apostasia com o nome de quê? Hoje? Igreja. Tá? E assim, foram 6 períodos de morte, perseguição. Quando eles se acovardavam, eles caíam e seguiam a César também, até o papado. E aí então, o que acontece? Em 1492 foi a vez de iniciar-se o 7º período chamado Laodiceano. Digamos assim, foi o final de Filadélfia. Filadélfia deixa exatamente 13 famílias protestantes, e ainda eram protestantes da doutrina que Yahushua protestou contra os sacerdotes. Agora você sabe de onde vem o protestantismo, tá bom? Então, queridos, essa igreja hoje, com o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é exatamente quem surgiu das 13 famílias. Em 1492, foi ordenado por uma princesa, o Cristóvão Colombo, né, foi exatamente para a região chamada Deserto, que era Estados Unidos da América do Norte. Fundamentou aquela, exatamente, chamada Estados Unidos, foi fundamentado nessa data. Eu não quero esticar muito, porque senão não dá tempo de eu explicar o objetivo aqui. E o que aconteceu? Lá diz, por tempos e tempo, metade de um tempo. Apocalipse capítulo 12, verso 14. A mulher voou para o deserto, onde ficou por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Aquilo ali trata-se de 3 séculos e meio. Você quer saber como? Vou dizer para você. Veja bem que Estados Unidos foi fundamentado em 1492. Faltava 8 anos para eles também descobrir o Brasil. E então, você pega aí e soma de 1492 para 1844. Você vai achar exatamente 352 anos. Por que 352 anos? Exatamente, veja bem, pelos 1442. Esses 2 anos estão ali. Mas tempos e tempo, metade de um tempo, corresponde exatamente a
550 e aure miúle. Profeticamente, se esticando mais, vai dar 1260, eles dizem anos, tá? É preciso ser corrigido porque tem gente enganando a gente aí. Isso aqui tem que ser muito atento. Profecia e matemática. E agora, em 1844 foi o retorno dessa mulher lá do deserto. E a forma que ela voltou. Agora você vai conhecer que um certo homem chamado... como é o nome do bicho, rapaz? É o dono da teologia, da psicologia e da filosofia. O agagita, chamado Martinho Lutero. Esse é a fera, o monge que era doutor em teologia, psicologia e filosofia. Foi essa doutrina que foi proposta para o grupo dos 12 que fundamentaram os Estados Unidos da América do Norte. A história é bem profunda, tá? Mas eu quero dizer para vocês que esse protestantismo que foi fundado entre Martinho Lutero e o Papa foi uma das maiores mentiras que eles já pregaram para o povo. Sabe por quê? Porque Martinho Lutero era um monge, doutor em teologia, psicologia e filosofia. Esse estudo ele dá origem a espiritismo, catolicismo e protestantismo. É assim que se forma os estudantes religiosos hoje. Eles têm que fazer isso aqui: teologia, psicologia e filosofia. E ainda fazer o grão-mestre, tá? Que é o PhD. Martinho Lutero era o cara. Esse agagita tem uma história por trás disso que depois eu vou contar para vocês. Por que ele estava ali? Por que ele foi para ali para fazer exatamente essa crueldade que ele fez com nossos irmãos, o restinho que sobrou de Filadélfia. E ele é tão tal que você vai encontrar na história que Martinho Lutero era um padre que casou com uma freira, quebrando o voto de celibato, ninguém sabe onde ele morreu e etc, etc. Mentira. Tudo mentira. Martinho Lutero era como se fosse um papa, ele era um grão-mestre, tá? E desconfio eu que ele foi um líder dos templários, porque o líder dos templários era exatamente um grão-mestre, tá? E ali eles fizeram uma criatividade quando foi para mudar o sistema. A boca, né? Mudar de jesuítas para católicos. Em 1929. Gente, é muita coisa para se falar. Então foi aí que surgiu a ideia deles criar essa narrativa. Veja bem que esse povo é bom de narrativa. Criaram a narrativa que Martinho Lutero tinha sido esse tipo de gente. Ninguém sabe como morreu Martinho Lutero. Engraçado, né? Mas o engraçado de tudo isso é que por que o papado que matou tanta gente não mandou matar Martinho Lutero? Eu me perguntava isso. Exatamente, porque Martinho Lutero era praticamente um papa. Aí ninguém sabia dizer o que é que ele era. Não, ele era católico. Não, ele era um jesuíta, tá? Ele era um jesuíta que, quando ele morreu como jesuíta, não foi nem como católico, tá bom? Então, na sequência, porque a vida de Martinho Lutero ela vai de 1400 a 1500. Ele morreu exatamente lá nos meados de 1500. Ele viveu 62 anos. Ele nasceu numa cidade da Alemanha chamada Esvern, como um nomezinho assim. Lá ele nasceu e lá ele morreu, tá? E Esvênia, é assim o nome lá. Então, esse cara, o Papa não ia tocar nele. O que eles fizeram foi uma narrativa para dar a ele o nome de protestantismo. Para quê? Eles sabiam muito bem que vinha na regência, o protestantismo era de Al-Rujwa. E o diabo queria abafar isso aí. Foi quando eles entraram com essa história de protestantismo, porque Martinho Lutero tinha feito 90 e tantas teses contra o papado. Rapaz, ele era um papa também. Esse é o motivo dele não ter morrido. Ele não levantou tese coisa nenhuma. Eles levantaram exatamente uma ideia para dar apoio ao catolicismo e à maçonaria. Foi isso que eles fizeram. Queridos, ali tem exatamente a formação do terceiro espírito, que está lá em Apocalipse 16:13. Agora você vai dizer assim, como é que você sabe tudo isso? Eu sei porque o Ru Raulhin
de Ialro me permite saber. E eu sei muito mais do que o que você imagina. Tá? Eu sei até a origem de Martim Lutero, de Hitler, de onde eles vêm, o porquê da ira deles com o povo de Ialro. Sei tudo isso. Ialro já me mostra. Então, queridos, as 3 bocas ali, no Apocalipse 16:13, é nada mais, nada menos do que os 3 sistemas, espírita, católico e protestante. Esse discernimento faz com que a gente saiba. Nós vamos ficando por aqui, vamos prometer estar voltando, concluindo este assunto. Até a próxima.